Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro. Boa noite, então mais uma vez. Para aqueles que me conhecem, para aqueles que não me conhecem, né, o meu nome é Antônio Carlos, eu sou do curso de Filosofia e atuo, né, no curso de Direito e no curso de Ciência Política também. Esse semestre, inclusive, trabalho na disciplina Ética. Né. Para quem não me conhece também, meu nome continua sendo Antônio Carlos. Né. Bom, estamos aqui para encerrar, né, fazer essa atividade de encerramento da nossa segunda semana de estudos em ciência política, né, uma iniciativa que vem se firmando, né, e a gente pensa que se institucionalize cada vez mais, né, como uma atividade regular, né, do curso de ciência política. Começamos na terça-feira, né, com o lançamento de um livro, né, fruto de um trabalho de pesquisa e documentação e tradução de documentações que nós consideramos importantes, né, do ponto de vista histórico mesmo, para o melhor conhecimento do fascismo. Eu e o professor Dimitri, ele esteve aqui logo cedo, mas teve que sair, estava muito cansado, não estava passando muito bem, e aí retornou à casa. O som, como é que eu posso... Pronto. Ah, tá bom, pronto. Tem essas questões técnicas, né? Então, na terça-feira tivemos essa apresentação, na quarta-feira o evento foi totalmente remoto, né? Nós tivemos uma palestra com 2 professores, um do Rio de Janeiro, outro de São Paulo, um outro estava em João Pessoa, e eu e o Thales aqui em Recife, participando também. Né? E hoje nós estamos encerrando essa atividade, né, com a presença do professor Juliano Domingos. Eu estava até pensando comigo mesmo, quando vem professor de fora, você tem uma preocupação e a plataforma Lattes, né, pegar o currículo, aquela coisa toda, para poder fazer a apresentação das credenciais acadêmicas, né? E quando é um professor assim próximo a nós, né, da casa, conhecido, amigo, a gente parece que relaxa um pouco, né? Eu fiquei assim, poxa vida, eu nem fiz uma pesquisa maior sobre as credenciais acadêmicas do nosso colega, né? Eu só sei que ele fez o doutorado, me lembro ainda do tempo em que você estava terminando sua dissertação, lá na sala dos professores, no 8º andar, chegava cedo, de 1h, né, já sentava lá para poder terminar a tese. Então, tem um doutorado em ciência política, aqui pela Universidade Federal, né? Agora eu fiquei sabendo que é vinculado ao curso de jornalismo, eu pensei que era um curso de comunicação, né? E atua também há um bom tempo conosco no curso de ciência política, né? Então, nós conversamos com o Juliano para que ele pudesse nos brindar também com os estudos que ele faz, com as pesquisas que ele faz. Juliano também é um comunicador das maiorias, das massas, não, né? Não tanto. Né? Trabalha com rádio, com televisão, e a gente pediu, informamos a ele do evento como um todo, né? E perguntei que tipo de contribuição ele poderia dar, se tem alguma temática. Eu acho que eu sugeri uma temática, aí você me colocou outra proposta, que é essa que você vai fazer aqui, né? Então, o Juliano, ele vai conversar com a gente sobre a realidade sob medida, né? Novos totalitarismos em tempos de mediação, ou mediatização mesmo, né? Eu não costumo nunca usar esse negócio, o celular, para esse tipo de coisa, né? Em tempo de política, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Thales, né, o nosso coordenador do curso de Ciência Política, né, que pode também reforçar mais alguns elementos das credenciais do nosso amigo. Tá bom, Thales? Muito obrigado, meu querido professor Antônio Carlos. Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos que estão aqui presentes, meus diletos companheiros de jornada de Ciência Política e também de outros cursos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa vai ser a minha mais sintética e rápida palavra, porque é uma palavra apenas de acolhimento, de boas-vindas e de fechamento de 3 dias de intensos debates no nosso segundo estudo de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, o Instituto Politeia, em parceria, como falou Antônio, com o curso de Filosofia. Nota de rodapé, nós ainda temos
os livros, caso vocês queiram adquirir, buscar autógrafo dos organizadores, o professor Dimitri, italiano, o professor Antônio Carlos, apenas contribuir com um prefácio. Esses livros estão na coordenação de Ciência Política, sala 401 do bloco G de Gato. E hoje nós teremos o professor que já coordenou o mestrado em Indústrias Criativas, um mestrado que desponta aqui na Universidade Católica de Pernambuco pela sua natureza vibrante, transdisciplinar, provocadora, instigadora, e certamente Juliano teve o papel de ser o primeiro coordenador por 2 mandatos. E nota 4, isso é marcante para o quadriênio do mestrado. É um mestrado que está cada vez mais tendo um público diversificado de outros estados. Então, Juliano teve papel preponderante nisso. E Juliano é prata da casa no curso de Ciência Política. Ele pega disciplinas como mídia, poder, sociedade, discurso político, instituições formais e informais. Quem é pelas mãos de Juliano, né? E, aliás, há uma reclamação, porque nesse semestre não está conosco ainda, viu? A reclamação é essa, fique consignado e registrado. Então, precisa voltar. Então, Juliano é um dos grandes medalhões do curso, Antônio Carlos colaborando de maneira brilhante também, e meu papel hoje é só fechar com chave de ouro, já passar a palavra para Juliano, e ele vai trazer um tema que ele pesquisa já há muito tempo. Ele foi presidente e vice-presidente agora do Intercom, não é? Que é uma rede nacional de jornalismo, comunicação, e que trabalha as temáticas não só de semiótica, né, mas de relação com a política, mensagem, emissor, enfim, as temáticas todas que ele tem muita experiência. Então, muito obrigado, parabéns. Eu me retiro aqui da mesa, que eu quero deixar o professor Juliano alvirrubro, como ele é, brilhando certamente nessa noite, e tendo uma grande oportunidade e um diálogo certamente muito rico. A mediatização da política. Esse é um tema que perpassa o interesse de todos nós. Então, Juliano, a casa é sua. Muito obrigado por fazer esse fechamento e sinta-se sempre convidado e instigado para estar conosco batendo bola. Tá bom? Bem, muito obrigado, professor Thales Castro, pelas palavras, pela acolhida. Obrigado, professor Antônio, todo mundo que participa da organização do evento, Elano, que está aqui nos bastidores da transmissão. Obrigado pelo convite. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. As pessoas que estão, a maioria das pessoas que está aqui acompanhando presencialmente, a gente já se conhece, tanto no curso de Direito quanto no curso de Ciência Política. Meu nome é Juliano Domingues, como o Thales falou, sou professor aqui da casa. Fui estudante de jornalismo aqui da Católica, então a minha graduação é em jornalismo aqui na Católica e em Ciências Sociais pela UFPE, o mestrado e o doutorado na Ciência Política, o pós-doutorado é em Comunicação e tive a oportunidade de participar por 2 ocasiões de atividade de pesquisa nos Estados Unidos, e uma delas, em 2016, incluiu o acompanhamento das eleições presidenciais naquele ano, que acabaram se configurando como um marco, né, na história recente da democracia no mundo, e que acabou... Ninguém imaginava que Donald Trump seria eleito, nem queria ter a repercussão que teve. E eu digo a vocês, nem aqueles professores com os quais nós tivemos contatos naquele momento e que estavam acompanhando de perto as eleições. Então, vou trazer um pouco também dessa experiência, né? Não diretamente aqui nos slides, mas um pouco das reflexões que eu trago aqui também foram informadas por essa experiência de ter acompanhado em loco as eleições de 2016 nos Estados Unidos, com a bolsa do Departamento de Estado. Na sequência, em 2018, também tive a experiência como professor visitante, dessa vez como bolsista da Comissão Fulbright na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, pesquisando mídia e democracia. Lá eles têm um centro de estudos para a América Latina importante, e foi para lá, então, que eu fui, em 2018, passar uma temporada justamente para me dedicar a essa interface entre mídia e política. Então, desde a graduação, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas experiências de pesquisador visitante nos Estados Unidos, eu me dedico a essa interface entre mídia e política. Daí, quando Antônio me procurou
e fez esse convite, e aí eu agradeço novamente, eu propus tratar um pouco dessa interface, porque é aquilo com que eu venho trabalhando e me sinto mais à vontade, entendo que tem um pouco mais a contribuir. E aí, nesse sentido, o tema proposto foi a realidade sob medida, novos totalitarismos em tempos de mediatização da política, que é um tema que abre margem para uma série de discussões, então, naturalmente, a gente precisou fazer um recorte. E esse recorte passa pelo seguinte roteiro, dividido em 3 etapas. No primeiro momento, a gente vai fazer alguns apontamentos que a gente chama de preliminares, porque, como estamos voltados aqui, né, e se trata de um evento voltados para alunos e alunas de ciência política, se trata de um evento em ciência política, acho que é importante, Thales e Antônio, a gente situar do ponto de vista ontológico, epistemológico. Olá, boa noite. Como essa discussão se situa no campo da ciência política, né, nas ciências sociais e na ciência política. E aí, então, trabalhar essa questão da democracia enquanto substância para a gente poder chegar na teoria democrática e mídia. Isso porque, como a gente vai abordar aqui, a discussão sobre mídia não costuma estar presente no debate sobre teoria democrática. Na sequência, a gente fala sobre alguns aspectos conceituais. Muito provavelmente, vocês tiveram contato nos outros dias do evento, então não vou aqui me dedicar ao debate sobre a conceituação de fascismo, né? Até porque não é a minha praia propriamente dita, e vocês já tiveram contato com essa discussão dos outros dias do evento, mas vamos procurar inserir a discussão mais contemporânea de totalitarismo nesse ambiente de mediatização e naquilo que a gente chama de construção da realidade. Então, para a gente falar de construção da realidade, a gente precisa falar no momento anterior sobre epistemologia, porque o debate sobre construção da realidade está dentro de um determinado campo do conhecimento nas ciências sociais. E aí, por fim, trazer aquilo que a gente chama de condicionantes, ou seja, alguns elementos da realidade informados, né, conceitual e teoricamente, que nos ajudam a compreender o que seria essa realidade sob medida e de que maneira esses mecanismos são instrumentalizados por determinados grupos políticos. Então, a gente vai falar sobre novos fluxos comunicacionais nesse ambiente em que nós estamos inseridos, a ideia de modelar a realidade fazendo uso dessas ferramentas com objetivos políticos e, para finalizar, trabalhar essa interface entre mídia e política. Eu vejo aqui algumas pessoas que já trabalharam comigo algumas dessas temáticas em disciplinas, né, que são disciplinas da matriz curricular do curso de Ciência Política, e aí, de certa forma, não vai ser uma novidade, né, para vocês que já discutiram sobre isso comigo em sala de aula, vai ser uma espécie de revisão. Mas, bem, esse é o roteiro que a gente pretende seguir. Também não pretendo me alongar muito, acho que a organização foi muito generosa ao me dar essa quantidade de minutos e muito maldosa com vocês, porque ninguém merece ficar aqui até 9h30 ouvindo Juliano falar. Então, eu vou procurar ser breve, para que assim a gente possa depois ter uma interlocução e vocês trazerem alguns elementos que, de certa forma, em maior ou menor medida, interessam a vocês. Então, vamos lá. Então, o pessoal está anotando. Posso passar? Então, vamos lá. Pensando nos apontamentos preliminares, né? Primeiro, do ponto de vista da ontologia e da epistemologia. Estamos num evento, num curso de ciência política. Vocês já tiveram contato com esse debate, ou seja, ontologia, epistemologia em ciência política. Quem cursou disciplinas comigo, normalmente a gente começa a disciplina falando sobre isso, para poder situar a literatura com a qual a gente trabalha nesse mapa ontológico e epistemológico. Então, é importante a gente partir, né, desse ponto. Do ponto de vista ontológico e epistemológico, onde esse debate sobre realidade, sob medida, está situado e em que medida ele interessa a ciência política. Vocês sabem que a ciência política, pelo menos aquela que é majoritariamente exercida, praticada nos grandes centros produtores de conhecimento, é uma ciência política que possui características positivistas ou pós-positivista. São perspectivas, enfoques, abordagens
que trabalham com determinado tipo de método e que isso se reflete em determinado tipo de técnica, e que são trabalhos caracterizados principalmente por uma tentativa de capturar a realidade de maneira objetiva e de mensurar os fenômenos sociais. Então, tem um uso importante da matemática, por exemplo, da matematização das relações sociais, das interações sociais, processos sofisticados, né, na tentativa de quantificar determinados fenômenos e a ocorrência desses fenômenos. Ao mesmo tempo, a gente tem, e aí ela não costuma ser uma abordagem majoritária, a gente tem também abordagens, como vocês sabem, nas ciências sociais, né, temos um ambiente multiparadigmático, né, ou seja, há uma disputa entre paradigmas. Isso faz com que essas abordagens, esses enfoques de viés positivista ou pós-positivista, convivam com outros tipos de abordagem de característica essencialmente interpretativista, hermenêutica. E aí, nesse sentido, temos um outro tipo de abordagem, outros tipos de enfoque. E aí, então, a gente tem uma discussão que está bastante situada na filosofia da ciência, né? Então, a gente vai ter ali abordagens que vão trabalhar aspectos históricos como variáveis importantes para interpretar o que está acontecendo, questões relacionadas a instituições. Quem cursou comigo, né, instituições formais e informais, teve contato com esse tipo de abordagem. E aí, então, essa discussão sobre mídia como uma variável relevante ou mediatização da política, ela se encontra muito mais situada nesse campo das abordagens de viés interpretativista do que no campo das abordagens de viés positivista ou pós-positivista. Nas abordagens positivistas ou pós-positivistas, acabam vigorando estudos que se preocupam com relações executivo-legislativo, judicialização da política, politização do judiciário, presidencialismo, parlamentarismo e como funcionam os sistemas, por aí vai. Questões relacionadas à representação. Essa discussão que a gente propõe aqui, né, a que a gente faz referência aqui, que trabalha a mídia como uma variável relevante, se enquadra muito mais no campo dos estudos que buscam um viés mais interpretativista, hermenêutico, tá? Então, acho que isso é importante a gente ressaltar, porque aí os referenciais dizem respeito às interfaces com a comunicação, com a história, com a sociologia da comunicação, com questões relacionadas a poder simbólico. E discussões relacionadas a poder simbólico estão muito mais no campo do interpretativismo, né? E aí a antropologia interpretativista é a grande raiz dessa discussão, que depois vai, né, influenciar também os enfoques na sociologia, e aí vem Pierre Bourdieu, por exemplo, né, que vai fornecer alguns elementos importantes, e isso chega também na ciência política, com análises que buscam, por exemplo, decifrar estratégias comunicacionais como projeto de poder, estratégias discursivas, captura da percepção dos indivíduos para, a partir daí, obter um terreno mais propício à implementação de determinados projetos políticos. Então, estudos que se propõem a investigar opinião pública, por exemplo, que nada mais é do que a percepção que as pessoas têm sobre aquilo que a gente chama de realidade, estão situados nesse campo. Ou seja, devem, do ponto de vista histórico, vão beber na fonte, melhor dizendo, da antropologia, muito mais do que, por exemplo, da economia. Tá? Então, do ponto de vista ontológico e epistemológico, essa nossa conversa está situada nesse campo, no campo das abordagens interpretativistas, que levam em conta relações de poder a partir de símbolos, signos, significado, aquilo que as pessoas entendem como realidade. E aí, nesse sentido, a realidade ela não é tão mensurável e tão capturável do ponto de vista da objetividade científica ou dos critérios de cientificidade, como se imagina a partir de uma perspectiva positivista ou pós-positivista. As fronteiras são muito mais fluidas, o espaço para a subjetividade é muito mais amplo e se procura investigar muito mais o que as pessoas pensam sobre a realidade do que necessariamente apontar o que é que seria a realidade ou
O que interessa muito mais é a percepção que os indivíduos e os grupos têm e como eles reagem face a essa percepção. Ok? E aí, então, entramos na discussão de democracia enquanto substância. O debate de democracia enquanto procedimento e democracia enquanto substância nos interessa porque, se pensamos comunicação, poder simbólico, disputa pela percepção dos indivíduos como variável relevante nas relações de poder, estamos filiados a uma corrente teórica conceitual que pensa a democracia enquanto substância, para além dos procedimentos. E aí, só para relembrar, eu digo relembrar porque vocês já tiveram contato com essa discussão, quando a gente pensa a democracia enquanto substância, como contraste, né, a democracia enquanto procedimentos, pensamos democracia para além, por exemplo, das eleições, para além dos procedimentos formais. E aí, então, nesse sentido, o estudo sobre as estratégias discursivas nos interessa. Se nos interessa o estudo, a análise sobre as estratégias discursivas, estamos filiados ao campo da democracia enquanto substância. Se comunicação é uma variável relevante, estamos no campo da democracia enquanto substância. Ok? Então, acho que isso é importante, porque quando a gente pensa a teoria democrática em relação com a mídia, é importante ressaltar que, como diz Luiz Felipe Miguel, que é um professor da UNB que se dedica a essa interface entre mídia e política, a mídia é um ponto cego da teoria democrática. Ele diz que ela não aparece na teoria democrática como deveria aparecer. E aí, Antônio, que está aqui, que se dedica a essas disciplinas, né, das teorias democráticas, é um especialista na área da discussão sobre teoria democrática, pode me corrigir se eu estiver errado, se o professor Luiz Felipe Miguel também estiver enganado. Mas, de fato, me parece que ele está correto. As teorias democráticas, elas não dedicam a relevância que a dimensão comunicacional merecia. Estudamos democracia como se processos comunicacionais não fossem relevantes. É óbvio que há exceções, e aí Habermas é uma das grandes exceções. Giovanni Sartori também vai trazer um debate sobre processos comunicacionais, e ele vai estar presente, eu vou fazer referência já já a ele, em Robert Dahl, que é um teórico importante da teoria democrática contemporânea. Mas, de maneira geral, é negligenciada essa discussão. De uma maneira geral, os trabalhos sobre teoria democrática, o funcionamento da democracia, privilegiam muito mais outras dimensões do processo político do que mídia e processos comunicacionais. O que é incrível, e assim, eu digo isso não porque eu também sou da área da comunicação, mas é incrível essa negligência, até porque os nossos comportamentos, as nossas escolhas políticas, as decisões que nós tomamos, elas dependem fundamentalmente daquilo que nós percebemos sobre a realidade. E aquilo que nós percebemos sobre a realidade está relacionado diretamente com os processos comunicacionais, com aquilo que nós consumimos enquanto produto midiático e como nós nos relacionamos, enquanto grupo e enquanto indivíduo. Daí a discussão sobre formação de preferências. Como nós formamos nossas preferências? Quais são os elementos que interferem nesse processo de formação das preferências? A mídia desempenha um papel fundamental nesse processo, cada vez mais. Basta a gente observar os principais eventos políticos da história recente mundial. Qualquer evento político relevante tem a comunicação como uma variável fundamental. Pode observar, eu citei aqui no início as eleições de Donald Trump em 2016, mas quando a gente pensa, por exemplo, no contexto internacional, a saída do Reino Unido da União Europeia e a variável comunicacional. Até o episódio mais recente, a guerra da Ucrânia e como a comunicação tem sido importante. Certamente vocês viram que o casal Zelensky pousou para a Vogue, foi capa da Vogue. Isso não é algo irrelevante. Isso mostra como o Zelensky é pop e como a camisa verde e oliva dele tem feito sucesso. Tudo ali é muito pensado do ponto de vista comunicacional. Como é pensado também
a falha da caneta do agora rei Charles, né? Aquilo estava sendo filmado. Como vai se trabalhar isso? O espetáculo midiático que é o velório da Rainha Elizabeth. E como ela soube se utilizar e como Charles vai sofrer por não ter a mesma habilidade comunicacional que ela tinha. Então, a comunicação é variável fundamental. Nas eleições do Brasil, e antes mesmo nas eleições de 2018, a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, que parou praticamente o Brasil, e eu lembro que eu estava no congresso da Intercom regional, em Rondônia, e não sabia como é que eu ia voltar, porque estava começando a faltar combustível nos aeroportos para os aviões. E o governo não conseguia resolver a greve. Por quê? Havia um processo muito fragmentado de negociação, e vocês, estudantes de ciência política, sabem que quanto mais fragmentação, menor a resolutividade. A crise se estendeu quando o governo anunciava que a greve estava resolvida, aparecia um outro grupo de WhatsApp dizendo que não estava resolvida, e os caminhoneiros estavam distribuídos em diferentes grupos de WhatsApp com 256 pessoas. O processo de negociação estava fragmentado na mídia digital WhatsApp. Isso é uma variável relevante naquele momento. Depois chegam as eleições de 2018, e aí as redes sociais, as mídias digitais aparecem como uma variável relevante nas eleições de 2018. Tanto é que as apostas, até aquele momento, eram feitas ainda a partir de um parâmetro pré-importância e relevância das redes sociais digitais, mas ainda vinculada à mídia como variável relevante. Se imaginava que Alckmin estaria no segundo turno pelo simples fato dele ter mais tempo de TV e de rádio. Lembram-se disso? Porque essa era uma variável relevante. Quem tem mais tempo de TV e de rádio, quem tem mais tempo de rádio e TV, normalmente leva vantagem numa disputa eleitoral. Não foi o que aconteceu naquele momento. Novos fluxos comunicacionais já estavam estabelecidos e acabou se estabelecendo, no final das contas, né, se desenvolvendo uma nova dinâmica comunicacional, e que isso não é condição suficiente para a eleição de ninguém, mas que interferiu no processo, interferiu. O quanto se discutiu sobre a mídia gratuita obtida pelo então candidato Jair Bolsonaro a partir da facada, e o quanto isso poderia ter interferido na percepção das pessoas em relação àquela candidatura. O quanto se falou em 2016 sobre a mídia gratuita que Donald Trump obteve, porque a cada abobrinha que ele falava, os adversários criticavam e os apoiadores elogiavam. Então ele obtinha mídia gratuita de todos os lados. Observa como isso é semelhante ao que acontece no Brasil, mais especificamente com Jair Bolsonaro, quando ele obtém mídia gratuita, quando no 7 de setembro o discurso dele ganha todas as manchetes e vira objeto de debate nas TVs por assinatura, 24 horas de notícia e as pessoas discutindo o imbrochável, né? Então, isso nos ajuda a pensar mídia e comunicação como variável relevante. Ainda na década de 20 do século passado, tem um livrinho que é um clássico de Walter Lippmann, chamado Opinião Pública, em que ele diz, no livro, observem, salvo engano, o livro é de 1921, 100 anos atrás. Ele faz justamente essa crítica, ele diz, é impressionante como a ciência política é ensinada como se os jornais não existissem. Vamos agora pensar nos alguns aspectos conceituais que a gente entende como relevante para pensarmos esse processo de construção da realidade sob medida para determinados fins políticos. E aí vamos pensar a partir de uma expressão chamada construção da realidade. Construção da realidade, e aí por isso a gente fez referência ao debate ontológico, epistemológico. Construção da realidade diz respeito a processos de interação a partir dos quais compartilhamos crenças, valores, aquilo que a gente chama de visão de mundo. E aí, então, partimos do princípio de que a realidade, ela não existe por si só. Ela só existe porque nós atribuímos significado àquilo que a gente chama de realidade.
Então, se a realidade não existe por si só, ela só existe a partir do momento em que nós atribuímos algum significado a ela, e esse significado é compartilhado socialmente, aquilo que a gente chama de realidade é uma construção social. Simples assim. Thales fez menção ao curso de Indústrias Criativas, e eu ministro normalmente uma disciplina lá chamada Poder e Consumo na Sociedade Contemporânea. E aí a gente fala um pouco sobre esse processo de construção da realidade, compartilhamento de crenças e valores. E eu lembro do estranhamento de uma aluna que nós tivemos lá, egressa da engenharia civil. E eu lembro demais dela dizendo assim, eu não estou entendendo essa coisa de construção, como assim a realidade não existe? E a gente parte da premissa de que a realidade não existe. Para alguém que vem da engenharia civil, é estranho você pensar assim, como assim a realidade não existe? Mas isso não é o real? Não. É o real a partir de determinada perspectiva. E a partir do momento em que essa perspectiva se torna hegemônica, parte da disputa política é ganha. Então, há diferentes perspectivas em disputa, em busca daquilo que a gente pode chamar de realidade. Normalmente, quem ganha uma disputa política ganha também o monopólio da realidade. Ou, pelo menos, né, conquista, em maior medida, a percepção dos indivíduos e dos grupos sobre aquilo que a gente chama de realidade. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma disputa sobre foi impeachment ou foi golpe, é uma disputa pela realidade. É uma disputa política pela realidade, por aquilo que a gente vai chamar de realidade, por aquilo que vai entrar para a história como o que de fato aconteceu. O que é que de fato aconteceu? Como há uma disputa até hoje pelo que de fato aconteceu em 64 e que tem vigorado na história recente do país, de que houve um golpe, uma ditadura militar, civil-militar. E aí tem um pesquisador da área da comunicação, Juremi Machado, que defende a tese, inclusive é um livro dele, de que é uma ditadura midiático-civil-militar, que sem a mídia não seria possível ter acontecido o que aconteceu a partir de 64. São disputas pela realidade, por interpretação dos fatos e para a construção daquilo que se chama realidade. E isso só é possível porque há um compartilhamento de significados. Ou seja, diante de determinado episódio, interpretamos aquele episódio a partir dos referenciais que são mais compartilhados socialmente e aceitos socialmente. Isso é uma disputa política. Então, quando a gente pensa em construção da realidade, quando a gente pensa em a realidade sob medida, estamos, em última instância, pensando em disputa política. Essa é a disputa política. Então, em última instância, a disputa política é a disputa pela realidade. Até porque você se dirigir à urna e escolher um candidato é um subproduto dessa disputa. A disputa foi ganha antes. Quando alguém escolhe determinado candidato, para a gente pensar no período eleitoral, ou adere a determinada perspectiva sobre a realidade, sobre aquela realidade, que é uma perspectiva encampada por determinado grupo político, é um subproduto da disputa que se deu em um momento anterior, que é esse momento da captura da percepção dos indivíduos. Então, quando você recebe no seu WhatsApp, ou quando você, de maneira não voluntária, consome um conteúdo nas redes digitais, você está sendo alvo dessa disputa. É uma tentativa de capturar a sua percepção, de fazer com que você passe a aderir a determinada perspectiva. E isso não é novo, gente. Isso não é novo. Quando a gente observa o surgimento das teorias da comunicação, elas surgem justamente no período de entreguerras, né? Surge... Se a gente observa, quando esse debate surge e inicia ali o seu desenvolvimento, é sobretudo no período entre guerras. E aí o evento tem como temática central a questão do fascismo italiano, é o grande case, né? São os regimes totalitários. Então a gente tem o fascismo e o nazismo, e, na sequência, o comunismo como grandes cases de comunicação para fins políticos. E a gente observa isso também nos países considerados democráticos, para a gente não ficar só
nos países não democráticos. A relação do presidente Roosevelt com o rádio é um marco nos estudos da comunicação. A forma como ele se utilizou do rádio para conquistar a percepção dos estadunidenses. Quem assistiu o filme O Discurso do Rei deve se lembrar como a questão comunicacional é trabalhada naquele momento como uma ferramenta para a coesão social. Observem agora quando o ex-príncipe Charles faz a declaração dele, a primeira vez que ele então se pronuncia como rei, isso vai entrar para a história. Assim como aquele filme mostra, né, naquele momento, assim como Roosevelt se utilizou do rádio em vários momentos, assim como depois na Venezuela Hugo Chávez também se utiliza da comunicação como uma ferramenta importantíssima, diferentes governos de diferentes matrizes se utilizam da comunicação. A comunicação como uma ferramenta importantíssima para atingir seus objetivos políticos. Ou seja, não é algo exclusivo dos regimes totalitários. Mas o nazismo, principalmente o nazismo, mas também o comunismo, se utilizaram de maneira espetacular dessas ferramentas. Tem uma série do Netflix que eu recomendo em sala de aula, vocês já devem ter ouvido falar, quem foi meu aluno aqui, que é Five Came Back, não sei se vocês já viram essa série. É incrível, conta a história de diretores de cinema dos Estados Unidos que são convocados para produzir filmes numa qualidade, né, minimamente razoável para disputar as mentes e corações com o que se produzia na Alemanha nazista. Porque o audiovisual foi uma ferramenta importantíssima de disputa. Então, grandes diretores dos Estados Unidos são convocados para essa missão. Então, eles vão para a guerra, capturam imagens, voltam, daí a ideia que são os 5 que voltam para produzir cinema sobre o que eles viram e assim disputar, no campo da disputa simbólica, essa guerra. E aí tem um dos depoimentos de um dos diretores em que ele teria dito, né, depois de assistir à produção audiovisual nazista, ele dizia, a gente não tem a menor condição de disputar, eles são muito bons. Eles fazem filmes espetaculares. Então, a produção audiovisual daquele momento desempenhou um papel importantíssimo na disputa justamente simbólica, porque a ideia ali é a disputa através dos símbolos. E o nazismo se utilizou muito fortemente dessas ferramentas. Foi beber no Império Romano, né? Determinados símbolos eles buscam, e aí daí a ideia, né, de César, Napoleão e Hitler, né? Então ali tem uma perspectiva histórica muito evidente nesse sentido. Processos de construção da realidade. O mito da supremacia ariana, processo de construção da realidade. Até busca de evidências que depois se mostraram falsas, evidências arqueológicas e antropológicas para poder justificar uma supremacia ariana. Construção da realidade. Deixa no final a gente... E aí a gente entra na ideia de mediatização. E o que é mediatização? Mediatização já é uma discussão mais recente, né? Mediatização diz respeito a isso que todo mundo aqui vivencia e conhece bem, que é a ideia de que todas as nossas atividades sociais, ou praticamente toda a nossa vida, ela é permeada por mídia, né? As nossas experiências são mediadas por determinados instrumentos, que são instrumentos comunicacionais. Então, a ideia de mediação, ela já está implícita aos nossos processos em geral, né? Porque são processos mediados. Aqui estamos numa relação direta, né? Eu e vocês, face a face. Mas essa é uma exceção. Normalmente as interações têm se dado muito mais no campo da mediação através de computadores, né? Então são diferentes tipos, né? O smartphone é um computador. Uma transmissão pelo YouTube é uma interação mediada por essas tecnologias. Então, várias dimensões da vida social têm sido cada vez mais permeadas por esses processos mediatizados. É a mediatização da vida.
inclusive do nosso lazer, né? Do entretenimento. Então, por exemplo, quando nós nos dedicamos a assistir a um filme, por exemplo, num serviço de streaming, né, o nosso entretenimento ali ele é capturado por esse processo também. Quem joga videogame também. Se for um jogo do videogame em rede, mais ainda. Quando escutamos música, também, né, são processos mediados por essa tecnologia. Quando utilizamos aplicativos para busca de parceiros amorosos ou sexuais, a mesma coisa. Os aplicativos Tinder da vida estão por aí também para demonstrar isso. Quando buscamos emprego, o LinkedIn, por exemplo, é uma ferramenta que demonstra isso. Então, se buscarmos praticamente todas as nossas experiências, que a gente chama de realidade, são experiências, na verdade, mediadas por esse tipo de tecnologia. A busca por emprego, assistir a um filme, ouvir música, busca por uma relação amorosa, são experiências mediadas. E as nossas experiências como essa que estamos tendo aqui agora nessa sala, que são experiências, digamos assim, né, reais, que a gente poderia dizer, né, seriam as exceções. Vivenciamos muito mais o que um teórico diz. Vivenciamos muito mais uma virtualidade real do que uma realidade virtual. A ideia de que vivemos uma realidade virtual seria uma ideia ultrapassada, porque a realidade virtual pressupõe que vivenciamos momentos de interação face a face que, eventualmente, ela é virtual. Na verdade, a nossa relação com o mundo ela é muito mais virtual, com raros momentos de realidade face a face, né? E aí a política não foge a essa regra. Então, isso tem ficado cada vez mais evidente e mais fácil de perceber quando a gente visualiza, por exemplo, o Congresso Nacional e verifica que tem deputados que atuam no Congresso Nacional o tempo todo nas suas lives de Instagram ou de YouTube, né? Mostrando com o celular na mão, mostrando o que está acontecendo. Antes de ontem, vimos uma cena lamentável de um deputado com o celular ligado, constrangendo, mais uma vez, alguém constrangendo Vera Magalhães, né? Novamente. Até que alguém toma uma decisão que, diante das circunstâncias, parecia mais sensata, né? É um negócio impressionante, quer dizer, alguém pegar o celular do sujeito e jogar, e a gente assiste aquilo e diz, finalmente alguém fez alguma coisa. Vê a que ponto estamos chegando, né? Pois bem, também visualizamos, vocês devem ter visto isso, CPI da Covid. Em determinado momento, Renan Calheiros diz, mandem perguntas pelo meu Twitter para eu fazer ao sujeito que estava lá. Como assim, né? Você é um senador, pede para as pessoas mandarem as perguntas pelo Twitter para você fazer. Então você vê, né? Veja, né, a que ponto se chegou numa comissão parlamentar de inquérito daquele nível, discutir. Essa ferramenta estava ali, inserida. Não é assim, ligue para a rádio, né? Até um dia desse era ligue para a rádio e peça sua música, né? Não, é mande uma mensagem para mim para eu poder fazer a pergunta para a pessoa. Então, você tem um processo também de espetacularização, que também não é novo, né, do ponto de vista dos estudos na área da comunicação, que é a política enquanto espetáculo midiático. Ou, como muito também já se pesquisou, o escândalo político como espetáculo midiático. Isso rende muito. Uma CPI rende muito do ponto de vista midiático. Porque tem um enredo de telenovela, né? Parece uma teledramaturgia. Você tem vilões, você tem mocinhos, não é? E aí você tem diferentes histórias, tem o ápice, né, do conflito e depois o desfecho. Aquilo ali vai dar em quê? Então, quando a gente pensa em mediatização, diz respeito a isso. Vivenciamos a mediatização de tudo e a mediatização da política. Fala-se muito sobre as eleições desse ano. E quando a gente observa o interesse da população, as pesquisas que mostram o interesse da população pela eleição, a gente observa um interesse muito maior por essa eleição do que pelas eleições anteriores. E quando a gente compara, para tentar chegar um pouco mais próximo das circunstâncias, quando a gente compara essa eleição com a de 2014, porque ali em 2014 a gente tinha também uma eleição acirrada, uma presidenta da República candidata à reeleição, foi reeleita por uma margem muito pequena, mas o interesse agora é muito maior do que naquele momento. Por que será? Passa provavelmente
pela variável comunicacional, mídia. Agora a gente tem elementos que, do ponto de vista midiático, chamam muito mais a atenção do que aquela eleição de 2014, a começar pelos personagens principais. Lula e Bolsonaro são muito mais atrativos do ponto de vista midiático do que Dilma e Aécio, sem dúvida alguma. Não é verdade? Acho que um Big Brother com Lula e Bolsonaro dentro da mesma casa seria muito mais atraente do que um Big Brother com Dilma e Aécio, né? E por falar em Big Brother, o Big Brother está dentro desse contexto, né? Às vezes a gente acha que o Big Brother é uma bobagem, né? Mas o Big Brother, assim como outros produtos midiáticos, eles servem muito como um termômetro da percepção das pessoas em relação a diferentes questões. Não somente político-eleitorais, mas questões relacionadas a direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. A depender do sucesso que determinado personagem tem, por exemplo, num filme, isso diz muito sobre a sociedade que consome aquele filme. Tropa de Elite é um excelente exemplo. Tropa de Elite é um mega sucesso, de público e de crítica. Na sequência de Tropa de Elite, havia pessoas fantasiadas de Capitão Nascimento no Carnaval de Olinda, brincando com cenas de tortura que aparecem no filme, não é? Como traz o saco, virou um bordão, né? Pede para sair, não é? E Capitão Nascimento virou um personagem nacional, né? Com uma relação afetiva, né? Capitão Nascimento é como se Capitão Nascimento fosse o sujeito que qualquer pessoa gostaria de ter por perto para defender você. E aí depois, então, a gente observa cenas da polícia subindo o morro, e eu lembro naquela época a discussão que havia era: nunca mais um brasileiro vai assistir a uma cena no Jornal Nacional da polícia subindo o morro do mesmo jeito depois de Tropa de Elite. Porque muda a percepção das pessoas. Quando a gente observa aquela cena do Complexo do Alemão, filmada por... Parece ficção, não é? Vocês lembram daquele episódio incrível, com cenas de helicóptero, com as pessoas correndo, se escondendo e tal, grupos, né, volumosos assim, correndo. O BOPE subindo, era o BOPE. Então, a percepção das pessoas tende a ser diferente antes e depois de Tropa de Elite, por exemplo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o Big Brother, então o Big Brother diz muito sobre como nós somos. E pesquisas mostraram que a audiência da CPI da Covid aumentou depois do fim do Big Brother. Então, é como se tivesse ocorrido uma transferência de audiência. Isso foi identificado naquele momento. As pessoas passaram a acompanhar a CPI da Covid na mesma frequência que elas vinham acompanhando o Big Brother. Lógico, isso não é uma regra absoluta, né? Todo mundo que estava fazendo isso, mas isso é algo que merece ser levado em conta. E aí a gente pensa em totalitarismo, né? Totalitarismo, quando a gente traz para essa discussão que a gente tem vivenciado de fluxos comunicacionais, mediatização de tudo, passa por um processo de reconfiguração e de uma nova discussão sobre o que seria esse totalitarismo, né? O totalitarismo como aquele que tudo vê e que tudo comanda, a partir das big techs, né? Das grandes empresas de comunicação. E aí a gente tem a Amazon, tem a Apple, né? Tem a Meta, tem grandes empresas, as chamadas big techs, que elas se sobrepõem ao poder estatal. Observe que esses indivíduos, quando eles visitam países, eles são recebidos como se fossem chefes de Estado. E não é só a visita de Elon Musk aqui ao Brasil que houve toda aquela comoção. Quando Mark Zuckerberg veio ao Brasil ainda no governo Dilma, também houve uma recepção, né, muito calorosa em relação a Mark Zuckerberg. Ao mesmo tempo, em relação a Julian Assange, há um outro tipo de tratamento, né? Então, a gente observa o poder dessas tecnologias nesse processo de mediatização de tudo, né, de mediatização da nossa vida social. Esse processo que vocês já têm acompanhado, a discussão está cada vez mais sofisticada, de captura da nossa vida, né? É a nossa vida sendo capturada. Então, quem não assistiu, você já deve ter visto O Dilema das Redes, que é um documentário que fala sobre isso. E no Dilema das Redes,
Shoshana Zuboff, que é uma pesquisadora importante que tem se dedicado a isso, fala, ela, por exemplo, no Dilema das Redes, que faz uma analogia entre o mercado de escravos e o mercado de dados. Ela diz que determinados mercados são imorais, eles precisam ser proibidos, como foi proibido o mercado de escravos. O tráfico de seres humanos, ele não deve existir, do mesmo jeito que o mercado dos nossos dados pessoais, ele também precisa ser extinto da forma como ele se apresenta hoje. Então, a gente observa surgem termos como capitalismo de vigilância, que é o termo que ela utiliza, né, a utilização justamente desses dados como meios, né, para se chegar ao lucro. E surge outra expressão também, que ainda não foi, está num livro que ainda não foi traduzido para o português, que é um livro de 2 pesquisadores, um deles da London School, que é o professor Nick Coudry, que é um dos teóricos da mediatização, junto com o professor Ulisses Merquias, que é um mexicano que está radicado nos Estados Unidos e em Nova York há um bom tempo, e que eles usam a expressão colonialismo de dados para se referir a esse fenômeno, a essa iniciativa de determinados grupos empresariais de estabelecer uma relação colonialista. E aí eles traçam justamente um paralelo entre o colonialismo histórico, que é o que eles chamam de colonialismo histórico, e o colonialismo de dados. E eles mostram que as ferramentas mudaram, mas a prática é basicamente a mesma. Inclusive, do ponto de vista da ocupação territorial e o interesse dessas empresas na África e na América do Sul, por exemplo. Até porque em outros países europeus eles encontram barreiras já estabelecidas à exploração desse terreno. Então, a gente observa questões como, por exemplo, a troca de e-mail das universidades brasileiras dominada pelo Google. Tem lá unicap.br, mas é Google. Tem usp.br, mas é Google. Tá? Não é mais o Estado, nem é a instituição que detém o controle sobre o conhecimento que ela própria produz. Os nossos armazenamentos nas nuvens, quem controla? Sistematização de dados genéticos, isso está nas nuvens de grandes corporações como a Amazon. Então, tem uma discussão sobre o papel dessas empresas e o papel do Estado diante delas e a perda de poder do Estado diante dessas empresas, que são empresas, ou seja, são organizações que não respeitam os limites, né, do Estado-nação, né? Então, essa é uma discussão muito interessante que tem sido travada aí nessa interface de mídia, política e tecnologia. Chegando agora no final, na última etapa, vamos falar dos condicionantes. Condicionantes para esse ambiente de realidade sob medida, né, diante desses que a gente falou até agora. A gente tem de maneira muito bem já delineada, a configuração de novos fluxos comunicacionais. É assim que a gente chama na área da comunicação e nessa interface de mídia e política. Novos fluxos comunicacionais. Novos fluxos comparativamente ao quê? Bem, eu fiz referência aqui às teorias da comunicação, quando elas surgem, e aí fiz referência a esse período entre guerras, principalmente. É quando surge a chamada sociedade de massa, e por isso que no início eu fiz referência à sociologia, porque é a sociologia que vai se dedicar ao debate teórico-conceitual sobre que sociedade é essa que se estabelece, ali, né, no início até meados do século passado, que seria essa sociedade de massas. E aí, no contexto da sociedade de massas, se encontram os meios de comunicação de massa e uma estrutura comunicacional que possui determinadas características que nos permitem classificar aqueles meios como meios de comunicação de massa. Isso diz respeito, basicamente, a uma produção de conteúdo concentrada em poucas fontes e dali a distribuição para muitos receptores. Então, o processo de monopólio da realidade ou de disputa pelo monopólio da realidade estava restrito a poucos grupos. Esse ambiente é um ambiente concentrado. Os meios de comunicação de massa são quase sinônimo de radiodifusão, tá? Embora seja comunicação de massa também o jornal impresso, o livro é um meio de comunicação de massa. Isso porque o meio de comunicação de massa diz respeito ao potencial que ele tem de alcançar as massas. Pode ser que você publique um livro e ele não alcance
muitas pessoas, mas ele tem o potencial de alcançar muitas pessoas. Então, a rigor, ele é um meio de comunicação de massa. O fato dele poder ser reproduzido em larga escala e assim atingir mais pessoas. A radiodifusão, meio de comunicação de massa. Então, rádio e TV, meios de comunicação de massa. Então, a radiodifusão, concentrada quase como um oligopólio natural em pequenos grupos, é o que caracteriza, do ponto de vista dos fluxos comunicacionais, essa sociedade de massa. Qual é a transformação que está em curso? Da década de 60 para cá, começam a se desenvolver determinadas tecnologias que depois vão resultar naquilo que seria o ápice dessa tecnologia até então, que são os smartphones. Então, a gente tem o desenvolvimento da microeletrônica, da comunicação via satélite, e aí o mundo vai ficando cada vez mais curto. As distâncias vão se encurtando e o mundo vai ficando cada vez menor, melhor dizendo. É aquela sensação de que vivemos, como disse um teórico canadense, numa aldeia global, né? É a ideia de que haveria uma contradição em termos, né? Aldeia global, mas, na verdade, não seria uma contradição em termos, porque temos a sensação de que estamos muito próximos, ao mesmo tempo estamos conectados globalmente. E aí enviamos uma mensagem, imediatamente essa mensagem chega a um outro país, sem qualquer dificuldade, o sujeito já visualiza, responde, você já recebe isso de volta. Quando até um tempo atrás, e aí o professor Antônio Carlos vivenciou esse momento, a gente precisava mandar um fax, né? Ou então um telegrama, né? Economizando nas palavras, porque era muito caro, né? Mandar um telegrama. E contava por caracteres. Então, às vezes, você mandava sem pontuação um telegrama, torcendo que o sujeito entendesse do outro lado, porque era muito caro mandar um telegrama. Acho que os mais jovens aqui nunca viram ou receberam um telegrama na vida. Você receber um telegrama era um negócio muito grave, né? Alguém se comunicando, que chegava pelos correios, telegrama, era uma cartinha. Pois bem, então o mundo encurtou a distância, ele encolheu. É aquilo que a sociologia da comunicação principalmente chama de compressão tempo e espaço. Então isso é um fenômeno que o mundo vivencia desde a década de 60 para cá, mas mais intensamente nos últimos anos. Então, quando a gente observa o desenvolvimento de determinadas tecnologias, como, por exemplo, de geolocalização, as tecnologias de geolocalização são algo espetacular, é algo espetacular, né? O Pokémon GO, quando foi lançado, e as pessoas achavam que era só um jogo, não é só um jogo, né? O jogo é só um pretexto para o desenvolvimento daquela tecnologia, que é uma tecnologia capaz de você, né, ter uma precisão incrível a ponto de você explodir uma bomba com alguma precisão via um drone, não é verdade? Então, quando a gente observa a caça a Bin Laden e como essas tecnologias estavam inseridas naquele contexto, a gente começa a visualizar, né, com mais clareza o que é que estava em jogo ali no desenvolvimento dessas tecnologias, como estão nas tecnologias de reconhecimento facial, na implantação de determinadas tecnologias de reconhecimento facial nas cidades brasileiras, alimentadas por uma perspectiva racista, porque os algoritmos trabalham a partir da regularidade de determinados bancos de dados. Então, se o banco de dados está informado com determinadas características, ele vai encontrar determinadas características na face de pessoas que normalmente são negros, jovens, e aí não por acaso a gente tem observado erros gravíssimos dessas tecnologias e movimentos contra a implantação dessa tecnologia, porque seria um novo, lombroso, reeditado, a eugenia no reconhecimento facial espalhado pelas cidades e a gente celebrando isso. Então, essa discussão, ela diz respeito a novos fluxos comunicacionais, novas relações elas estão estabelecidas. E aí, gente, para a gente falar de ciência política propriamente, quando novos fluxos comunicacionais são estabelecidos, novas relações de poder se estabelecem também. Então, quando a gente pensa mídia e política, a gente parte dessa premissa. As relações de poder variam em função das relações comunicacionais. Aí a gente parte de uma perspectiva que privilegia comunicação como uma variável. A gente inverte a negligência que a teoria democrática dedica à comunicação. Portanto, se temos novos fluxos comunicacionais, temos novas relações de poder. Veja que não são mais as empresas que costumavam dominar o ambiente, né, de relações de poder. Quem é que tem poder hoje, né?
é Mark Zuckerberg, é Elon Musk, é Jeff Bezos, são esses caras. São eles que têm poder. São eles que têm poder comunicacional. Quem é que consegue mexer com as redes sociais digitais? Anitta, Felipe Neto, são os únicos que conseguem fazer frente a Bolsonaro e aos filhos dele nas redes sociais digitais. Qual é o poder que a Anitta tem? Ela tem muito dinheiro, mas o poder dela é simbólico, percebe? O poder dela é simbólico. Qual é o poder que Felipe Neto tem? Ele tem muito dinheiro, que ele ganhou a partir do poder simbólico dele. Mas o que ele tem mesmo é poder simbólico. Felipe Neto emplacou um vídeo no The New York Times porque ele atingiu um determinado número incrível de seguidores. Ele tem poder simbólico. E todos esses artistas que estão aí declarando voto nas redes sociais ou pedindo para que as pessoas, né, votem de maneira útil no primeiro turno, o poder que eles têm é poder simbólico, interferindo na arena política. Tá? Novos fluxos comunicacionais. Isso já aconteceu? Já. A família Marinho é um grande case de poder simbólico interferindo na arena política. Os mais jovens aqui talvez não saibam dessa história, mas existe um caso que parece folclore, mas não é, que o Jornal Nacional chegou a dar primeiro a lista de ministros, antes do presidente da República. E aí o presidente da República teve que nomear, porque deu primeiro no Jornal Nacional. Então, isso não é novidade. A novidade é que são novos fluxos, tem novos atores e esse ambiente está muito mais fragmentado. Tá? Não somente há novos fluxos, como há novos atores e eles são diversos. E aí, então, a ideia da realidade sob medida. Ora, a gente observa o caso recente de maior relevo, aparentemente, pelo menos até então, que se saiba, é o caso das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos e como essas tecnologias foram utilizadas de maneira muito eficiente para capturar a percepção das pessoas e fazer com que elas se manifestassem favoravelmente a ele nas eleições, a partir do comportamento dessas pessoas nas redes sociais digitais. A partir daí, né, depois desse episódio, houve mudanças em termos de acesso a esses dados, né? Depois da Cambridge Analytica, e depois de poucos cliques, né, se saber exatamente como é que essa pessoa se comporta, isso motivou um debate. O próprio Mark Zuckerberg teve que prestar esclarecimentos, né, sobre, né, a utilização desses dados, algo impensável no Brasil, né? Vocês imaginam a família Marinho tendo que prestar esclarecimentos no Senado? Algo difícil de imaginar, né? Então, Mark Zuckerberg teve que, né, pelo menos ele foi convocado e teve que prestar esclarecimento. Houve uma sabatina com ele lá para ele poder se adequar. Por quê? Porque houve uma reação da classe política a algo que deveria provocar reações também no Brasil, que é a ideia segundo a qual, por mais poder que um dono de mídia tenha, ele não pode ter mais poder do que os indivíduos que foram eleitos para governar. Até porque a gente não elege o dono do Facebook ou da Amazon. A gente elege o presidente da República, o governador. E os representantes eleitos pelo voto, eles não podem estar submetidos ao poder de alguém que é um empresário. Essa é uma ideia da lógica, senão haveria uma disfunção do processo de representação. E aí a ideia de se estabelecer determinados freios à influência desses atores parte dessa premissa. E isso une, por exemplo, nos Estados Unidos, republicanos e democratas, porque é um processo de autoproteção. E aí, então, a gente tem a ideia da realidade sob medida a partir dessa perspectiva, não é? Que a história recente mostra que é fruto quase que de um conluio entre determinados grupos empresariais, né, inseridos nesse contexto de novos fluxos comunicacionais e projetos políticos. Sem esse acordo, a busca pelo monopólio da realidade pode ser fragilizado. Então, você tem a utilização instrumental dessas ferramentas e essas ferramentas em conluio com determinados projetos políticos. Então, isso a gente observou não somente no caso dos Estados Unidos, mas, inclusive, admitido pelo próprio Elon Musk em processos de desestabilização política de certos países, como o que aconteceu na Bolívia. Vocês devem se lembrar, quem não se lembra, se buscar, vai encontrar,
o Elon Musk se posicionou no Twitter sobre isso, né? Ele disse, nós desestabilizamos e vamos desestabilizar quem nós quisermos. Isso está no dilema das redes também. Estratégia de desestabilização de países. Isso é novo? Não. Isso faz parte do jogo político. Na verdade, quem pode desestabiliza seus adversários. Interfere nisso, né? Infiltra conspiradores. O que há de novo aí é a escala como isso se dá e as formas, né, que têm sido utilizadas para que isso aconteça. E aí, para finalizar, isso diz respeito justamente a essa interface, mídia e política. Veja, aí tem um processo de modelagem da realidade, mais uma vez, é novo isso? Não. A disputa política passa necessariamente por esse processo, de modelar a realidade e entregar ela sob medida para você e assim capturar a sua percepção e fazer com que você passe a aderir a essa ideia. É assim, por exemplo, naquele cartaz do Tio Sam convocando as pessoas para se alistarem. É assim também no cartaz soviético convocando as pessoas para se envolverem com... Isso sempre existiu. A diferença é que isso tem se tornado cada vez mais sofisticado e alcançado uma escala que até então a gente não havia observado. Então, a questão está muito mais na escala e na forma como isso se dá e no ambiente fragmentado. A gente observa que essa disputa pela realidade, ou por aquilo que se chama de realidade, está muito mais fragmentado porque diferentes grupos se sentem aptos a disputar essa realidade, porque as ferramentas elas estão disponíveis. Basta a gente observar o que aconteceu aqui no Brasil recente e como o processo de desgaste da então presidenta Dilma e a queda dela foi influenciado por determinados movimentos, como o Vem para a Rua e o MBL, que se utilizaram de maneira muito eficiente desses novos fluxos comunicacionais e com evidências de financiamento externo. Faz parte. Esse é o jogo. O jogo é jogado assim. De uma maneira geral, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou à disposição para debate e para perguntas. Obrigado, Antônio. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez e parabenizar, né, a fala brilhante, serena, segura, competente, né, do que você nos trouxe aqui, né? Então, parabéns e obrigado, viu, Juliane? Bom, a minha função aqui como mediador, e às vezes um mediador é um outro palestrante, né? Não me preparei para isso, não tenho tempo e talvez vocês também não, né? Todo mundo aí com um pouco com aquela cara de fim de feira, né? Cansado um pouco, mas nós vamos abrir um espaço para que a gente possa, né, se colocar, seja trazendo algumas contribuições que reforcem aquilo que foi colocado aqui, levantando também algumas questões, alguns esclarecimentos que nós gostaríamos que o Juliano aprofundasse mais espontaneamente. Então, eu tenho umas colocações a fazer, umas questões, mas eu gostaria, antes de passar a voz, o microfone, a fala, para aqueles que também tivessem algumas outras questões, né? Certo? Juliano, como sempre. Boa noite a todos. Só o ponto que você falou do poder simbólico, que isso eu não esqueci ainda daquela segunda prova que você colocou, o enquadramento, né? O ponto que você falou do fascismo e que levou a influência ao nazismo, que a estados totalitários e obviamente, a diversas situações que ocorreram. O início do nazismo teve a prisão de Hitler com o que foi, parece que o general da mídia dele, que escreveu o Mein Kampf. Esse livro ele tem um recorte histórico
do poder, como você explanou, para esse movimento político da época? Ô, Juliano, posso fazer a minha, porque também está um pouco nessa linha, referência a esse contexto de totalitarismo alemão, porque quando eu vi logo o tema, de fato me lembrei, né, do Joseph Goebbels, né, como ministro oficial, né, da mídia, da propaganda política nazista. A minha primeira pergunta é nesse sentido. Eu não tenho muito conhecimento de história da comunicação, mas se a gente poderia identificar esse momento histórico e esse personagem, de maneira particular, como sendo um desses primeiros iniciantes de perceber de maneira mais clara e sistemática a importância que tem a mídia, né, as comunicações, como também instrumento de estabelecimento de um pensamento mais hegemônico, né, totalitário. Esse é um ponto. O segundo me fez pensar bastante o que você enfatizou, a questão da realidade sob medida. E como eu tenho uma formação filosófica, me lembrei logo do camarada chamado Protágoras, né, do século IV a.C., que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. E com isso ele criou uma briga muito grande com os outros filósofos, tipo Platão e outros, que achavam que a realidade tinha uma substância, né? Não era, ou seja, porque essa medida de que a realidade é a medida do que o homem põe, isso provocaria um relativismo, uma relatividade muito grande. E eles pensavam a realidade a partir de uma perspectiva que a gente chama substantivista. E isso para também dizer o que o Goebbels, voltando para ele, que é uma afirmação, dependendo aí das traduções, tem outras formulações, mas a ideia de que uma mentira repetida 1000 vezes, ou muitas vezes, se torna uma verdade, né? Tudo isso, então, são duas questões diferentes. A primeira é essa questão histórica, né, se o Goebbels e aquele contexto alemão pode significar um marco na história dessa utilização da mídia como instrumento de reforço à dominação. E a segunda, essa questão da criação da realidade a partir da mídia, né, no sentido de que, principalmente nos tempos de fake news que nós estamos, né, se essa questão da realidade sob medida entra dentro desse mesmo contexto de que uma realidade, mesmo que mentirosa, mas repetida e construída 1000 vezes, se torna de fato uma realidade, né? Ou seja, passa a ser uma verdade, nesse contexto. Obrigado pelas perguntas, que eu acho que é uma pergunta parecida, né? Então, já aparece, sim, no Mein Kampf ele já faz referência, tem um trecho em que ele faz referência à cultura como uma ferramenta fundamental na disputa, né? Então já havia, sim, esse entendimento e, de fato, as ciências da comunicação identificam o nazismo como um grande case, né? Então, o nazismo é um grande case de sucesso na utilização da comunicação como uma ferramenta da disputa política, né, ou da percepção da realidade. E aí, o Goebbels, então, é um marco também nisso, né? Havia um entendimento muito consolidado de que a disputa se dá nesse campo, sobretudo. Era preciso... Isso até porque, quando a gente pensa no processo de convencimento de alguém a dar a vida por uma ideia, né, ou por uma ideologia, você precisa realmente se utilizar do poder simbólico para isso. A ideia de poder simbólico, da forma como ela é utilizada nesse tipo de análise, né, pensando a comunicação, pensa justamente a partir da mídia como um recurso para exercício do poder. Então, como o poder econômico, por exemplo, você pode exercer poder a partir de recursos econômicos. Não é? Quando a gente diz assim, fulano comprou o voto, para a gente usar um exemplo, né, corriqueiro. Então, trocou o voto por cesta básica. Então, né, tem tijolos e aí, ou seja, então você tem o uso ou abuso do poder econômico, né? Então, é o poder econômico para o exercício. Esse barulho eu achei que estava vindo daqui, mas não é. É daí? Então, é a utilização do poder econômico, financeiro, para o exercício do poder, ou seja, e poder como a capacidade que você tem de fazer com que aquele indivíduo tome uma determinada decisão que ele normalmente não tomaria, mas ele adere a esse caminho porque houve
o exercício dessa influência, né? Como é também o poder coercitivo. Então, quando se utiliza, por exemplo, de uma arma, né, e há uma ordem, digamos, né, de alguém armado mandando você, né, ter determinada atitude, e você tem, porque ali há um exercício do poder, ou seja, há uma influência sobre você, utilizando um recurso coercitivo, um revólver, por exemplo. No caso do poder simbólico, ninguém aponta um revólver na cabeça da gente para beber Coca-Cola, por exemplo, né? Ou Pepsi ou Coca-Cola. Você toma porque, né, outras variáveis vão interferir nesse processo. Ou, sei lá, você vai tomar uma Coca-Cola ou uma Barecola. Aí você vai tomar, vou tomar uma Coca-Cola, né? Porque aí vem todo um... A gente normalmente não pensa exatamente por que a gente está tomando esse refrigerante. Mas o que há é um exercício do poder simbólico. Em questões mais, digamos assim, né, menos triviais, como eu vou beber água em Indaiá ou vou beber, né, Santa Clara, né? É assim, você vai... Qual a sua visão de mundo, né? Você é um liberal ou, sei lá, você é um conservador em costumes, né? Você é fascista ou você é comunista? Então, aí tem uma disputa que se dá no campo do poder simbólico, né? E aí observe como os símbolos, né, para a gente se referir a nazismo e comunismo, por exemplo, até hoje são símbolos que são compartilhados, né? Então, a suástica nazista, de vez em quando aparece aí na mídia, tatuado em alguém, ou um sujeito, como aconteceu no shopping aqui em Caruaru, o sujeito foi para o shopping com a suástica. Como a foice e o martelo, também é um símbolo muito forte, né? Sem entrar no mérito aqui da discussão, ou nem querendo equiparar a foice e o martelo à suástica nazista. Essa não é a ideia. A ideia é da gente pensar como, por exemplo, a pomba da paz também simboliza, né? É um símbolo utilizado para simbolizar uma ideia que é relativamente complexa, né? A ideia de paz. Então, você tem um símbolo. Então, o exercício do poder simbólico é algo muito associado a esses movimentos e entende-se como uma variável relevante, ou seja, não suficiente, mas necessária para que aquilo se desse como se deu, né? A indústria cultural trabalha muito a partir dessa perspectiva também, né? Ou seja, a indústria do entretenimento. Basta a gente observar os símbolos, para a gente sair um pouco da política e pensar no uso do poder simbólico, por exemplo, em relação a determinados produtos como Star Wars, né? Como os produtos, e aí falando de Star Wars, eu ia dizer, os produtos da Disney. A Disney passou a ser a detentora dos direitos de Star Wars, né? E aí você observa isso, as pessoas se utilizando desses referenciais, como a cultura pop, por exemplo, né? A discussão, por que os Beatles são os Beatles até hoje, né? Pela primeira vez você tinha uma configuração daquela, isso é do ponto de vista simbólico também discutido. Você tem ali 4 amigos, todos, né, no mesmo nível, e o cabelo dos Beatles, o óculos de John Lennon depois, então tudo isso exerce poder simbólico. A publicidade e a propaganda nos Estados Unidos, e aí depois então tem uma tentativa de se utilizar isso para a política, já havia demonstrado o seu poder no sentido de incentivar determinados hábitos de consumo, né? E aí não por acaso a gente observa a disputa política, no caso do marketing político, da publicidade, tendo tanto relevo, porque é uma perspectiva da teoria econômica da democracia, ou seja, se entende a disputa política como se fosse uma disputa de mercado, em que os candidatos são apresentados como se fossem produtos numa prateleira e que o voto é como se fosse a moeda de troca e o candidato, o produto que vai fornecer a você determinado benefício. Então, quando a gente observa uma propaganda de sabão em pó, para a gente fazer uma analogia e uma comparação esdrúxula, mas que ajuda a ilustrar, né? Quando uma propaganda de sabão em pó sugere a você que ele tira manchas e coloca aquilo num comercial, né? E que as mães ficam felizes com seus filhos melando a roupa, como se isso fosse possível, né? Então, aquela felicidade, né? Os filhos na lama, aí aparece a mãe rindo com o filho, abraçando para lavar a roupa. E aí, então, se imagina que aquilo ali vai atender a essa necessidade. Então, uma vez no supermercado, que seria o momento das eleições, digamos assim, esse sabão em pó se apresenta. Eu nem havia percebido que eu tinha tanta necessidade de um sabão em pó tira-manchas, mas agora realmente que a propaganda me avisou, olha como é importante um sabão em pó tira-manchas. Eu estava até com a mancha, não tinha nem percebido, agora eu vou usar esse sabão em pó. E aí então você adquire aquele sabão em pó e espera que aquele sabão em pó cumpra o que ele prometeu. E aí se ele não cumpre o que ele prometeu, eu busco o seu concorrente, né? Não vou consumir mais aquele sabão em pó.
Vou procurar outro. Pensando eleições a partir dessa perspectiva, seria algo nessa linha, né? Então, não por acaso os candidatos são trabalhados como produtos, não por acaso esse ambiente foi quase que completamente dominado por estratégias de marketing, né? A ideia do marketing político. Não por acaso a gente tem pessoas que, durante o ano, né, 4 anos, em 4 anos, 3 anos, eles trabalham vendendo sabão em pó e durante um ano eles vão trabalhar vendendo o político para que a gente compre ele, né? E a gente vai comprar ele sem ler as informações nutricionais, né? Então, seria mais ou menos essa lógica. Se a gente fosse ler as informações nutricionais de uma latinha de Coca-Cola, provavelmente ninguém tomaria Coca-Cola. E a gente vota também sem ler o plano de governo de ninguém, e a gente vota pelo que a embalagem está vendendo, né, pelas cores. Aqui mesmo no Recife, a gente tem observado isso, né? Se você verificar a quantidade de bandeiras vermelhas, independentemente da candidatura do indivíduo, a bandeira é vermelha, muito provavelmente isso está em pesquisas, já foi aferido que a cor vermelha, pelo menos no Recife ou em Pernambuco, ela atrai mais a atenção dos eleitores do que uma bandeira amarela. Então, a gente observa, por exemplo, para citar um caso de um candidato, Danilo Cabral, as bandeiras de Danilo não são mais amarelas. No início da campanha elas eram amarelas, agora a bandeira de Danilo é vermelha. Porque a bandeira de Marília é vermelha, e Marília aparentemente conseguiu se identificar mais com a bandeira vermelha por conta do histórico dela recente no PT e do vínculo dela com Lula. E Danilo precisa disso, porque... Então, essa é uma estratégia fruto de uma disputa simbólica, o vermelho como símbolo, num ambiente em que Lula tem uma vantagem expressiva diante de Bolsonaro. Então, aqueles candidatos que são próximos a Lula querem uma identificação ainda maior. E eles buscam isso através de símbolos, dos signos, não é? Não sei se eu respondi. Sim, a relativização da verdade. Isso daí é interessantíssimo, Antônio, porque, de fato, né, o quanto o ambiente que a gente vive de desinformação não é fruto, em grande medida, da discussão sobre a relativização, inclusive da ciência, né, dos critérios de cientificidade. A gente vivenciou aí, está vivenciando até agora, um processo de relativização do conhecimento científico associado à pandemia, não é? E o quanto isso é fruto da discussão pós-moderna, né, da relativização de determinados cânones. Exatamente. Então, aí vem a discussão sobre as narrativas. E aí, de fato, a ideia de que uma mentira repetida 1000 vezes ela se torna uma verdade, ou de que uma meia-verdade é uma mentira inteira, né? Então, é isso. Quer dizer, o que é verdade? Se a gente relativiza o que é verdade, então tudo é possível. E aí, cada vez mais tem, e eu vi isso de Eugênio Butti, que deu uma palestra agora recentemente no Congresso da Intercom sobre isso, né, a ciência da comunicação contra a desinformação. E aí a tese dele é que está em curso já há alguns anos um movimento que é de desqualificação de qualquer parâmetro do que venha a ser verdade. E aí, então, se nada merece confiança, qualquer coisa é possível. Então, e parece que faz algum sentido, né? Porque quando a gente observa as pesquisas, e aí já que estamos aqui na turma de ciência política, as pesquisas que procuram mensurar a confiança das pessoas nas instituições e que a gente observa uma desconfiança enorme, me parece que a gente vive um processo de desconfiança de tudo, né? Ou seja, a desconfiança interpessoal aumenta, a desconfiança em determinadas instituições é enorme. Então, aí o terreno fica propício para que qualquer versão, né, que tenha um mínimo de possibilidade de ser verdade, tenha um status de verdade mesmo, né? Com a força da mídia se transforma na verdade. Não, é isso aí. Mas, pois não, minha amiga. Pode vir aqui, por favor? Eu queria perguntar sobre o 7 de setembro, que, inclusive, no próprio dia 7 de setembro, estava tendo a cobertura do evento, né, cívico e tal, e aí o próprio Fernando Gabeira, né, comentarista da Globo News, ele comentou ao vivo, criticando, né, a cobertura, que estava assim, ele dizendo que era assim, mídia grátis para o Bolsonaro, ele criticou ao vivo. Eu queria saber assim, o que é que vocês acham, qual é a solução, porque não deixa de ser um evento, né, cívico, que é, enfim, público do presidente da República. E aí, qual é a solução? Deixar de transmitir, não transmitir tanto assim, porque, enfim, né? Então, eu disse a vocês no início que eu ia fazer referência, em alguma medida, à experiência de ter acompanhado as eleições nos Estados Unidos, e aí essa pergunta de Júlia dá oportunidade para isso.
As eleições de 2016 e a vitória de Donald Trump, assim que, né, depois se verificou que houve, de fato, né, havia evidências ali da interferência russa nos computadores dos comitês democratas, né, dos democratas, e que isso teria causado um problema nas estratégias de campanha. Mas uma coisa que, logo na sequência, vários analistas apontaram é que a eleição de Donald Trump estava associada à mídia gratuita que ele obteve, ao fato da mídia ter dado muito espaço a ele gratuitamente e da a própria campanha da Hillary Clinton ter ressaltado aspectos que, a princípio, seriam negativos, mas que, naquele momento, soavam como positivos para a parte do eleitorado que não saía de casa há um tempo para votar e naquela eleição decidiu sair de casa para votar. Como vocês sabem, nos Estados Unidos a disputa é para convencer a pessoa a sair de casa para votar, não é para mudar o voto do sujeito, né? Aqui a gente tem um percentual do eleitorado que tanto pode votar em um quanto votar no outro, e você tenta mudar o voto do outro, né? Lá até tem mudança de voto, mas é muito pouco provável. Normalmente as pessoas deixam de votar, elas não se sentem motivadas para votar. Mas quando elas saem de casa para votar, elas votam normalmente no mesmo partido, no candidato daquele partido. E aí, então, quando a mídia começa a apontar Donald Trump como um sujeito inabilitado, inadequado para a função, tem-se a interpretação de que era justamente um sujeito fora da curva que seria capaz de tirar as pessoas de casa para votar, porque haveria um descontentamento com o sistema político convencional, tradicional. Ok. Aí, quando a gente pensa no Brasil de hoje, eu fico me perguntando, e aí, acho que não sei se a gente tem resposta para isso, o quanto noticiar, por exemplo, que o presidente da República diz, numa brincadeira, que a sua mulher se dedicou à linguagem dos sinais de Libras, porque ela falava muito alto, e ele mandou ela aprender Libras para ela parar de falar em casa. O quanto noticiar isso soa positivo para a parte do eleitorado, inclusive feminino, levando em conta que boa parte, né, do eleitorado feminino é bastante machista e conservador. Ou seja, não está interessado na independência das mulheres ou qualquer coisa do tipo. O quanto o presidente da República, no 7 de setembro, fazer o discurso que o presidente Bolsonaro fez, e isso ser noticiado como foi, não soa como positivo para a parte significativa do eleitorado, no sentido de mitou, esculhambou o sistema. Olha só, é esse mesmo que eu quero, porque ninguém aguenta mais esse sistema. Entende? Então tem uma discussão sobre isso. Mas aí, como você diz, mas aí vai fazer o quê? Não vai noticiar? Nos Estados Unidos, durante a gestão de Trump, alguns veículos tomaram a iniciativa de não noticiar. Vocês devem se lembrar que teve um episódio em que, inclusive, acho que foi a CNN que cortou a transmissão no meio da transmissão, quando ele começou a mentir. E aqui no Brasil, a Globo parou de colocar falas de Bolsonaro no ar. Não sei se vocês acompanharam isso. Em determinado momento, a Globo parou. Ele não falava mais, ele não tinha trecho dele falando. Eu observei isso porque eu sempre que posso assisto o Jornal da Record e o Jornal Nacional. E eles têm enquadramentos completamente diferentes, assim, muito diferentes. As pautas são diferentes e o enquadramento é bem diferente quando a pauta é a mesma. E quando tinha uma pauta que estava no Jornal Nacional, eu não sistematizei isso, mas logo devem ter estudos fazendo isso, se já não tem. Então, quando você observava a mesma pauta no Jornal da Record e a mesma pauta no Jornal Nacional, se eles pudessem não mostrar Bolsonaro, eles não mostravam, e muito menos uma fala de Bolsonaro. No Jornal da Record não só tinha a imagem de Bolsonaro, como tinha a fala de Bolsonaro. Isso também está no contexto de distribuição de recurso publicitário. Esses dados eles são disponíveis e também é objeto de estudo da ciência política, que normalmente os governantes, e aí não é só Bolsonaro, normalmente os governantes eles tendem a direcionar de maneira seletiva recursos publicitários para os veículos com os quais eles têm uma relação amigável. Normalmente não é impessoal a distribuição dos recursos. Na época do governo Lula, houve uma animosidade com determinados veículos, porque houve uma distribuição para os blogs, que depois passaram a ser chamados de blogs sujos, né? Vocês devem se lembrar dessa terminologia, que era o blog de Nassif, Paulo Henrique Amorim e tal. Esses grupos receberam um volume expressivo.
O argumento do governo na época, era Franklin Martins, era de que a audiência não estava mais nos jornais impressos e que não fazia sentido eles mandarem tanto recurso para os jornais impressos, porque os jornais impressos estavam perdendo leitores. Enquanto que alguns governos, como o de São Paulo, com o Dória, manteve os jornais impressos recebendo boa grana, aí tem uma relação de compadrio. Na época do governo Lula, utilizou-se um argumento formal para tirar recursos desses jornais. E aí, não por acaso, a cobertura desses jornais passa a ser mais contundente contra o governo. A radiodifusão não, porque a radiodifusão ainda manteve uma relação ainda favorável do ponto de vista da distribuição. No caso do governo Bolsonaro, ele disse com todas as letras que ia haver uma distribuição diferenciada e que a Globo iria perder recurso. A diferença é que a Globo que você não tem um bom argumento para tirar o recurso da Globo, porque a Globo ainda detém a maior parcela da audiência. Então, a Globo recebe menos recursos do que a Record e eu acho que recebe menos recursos do que o SBT. E aí, então, isso provavelmente está no cálculo da Globo também, de não mostrar o presidente. Mas não serve para a narrativa dele não mostrar, se a Globo deixa de mostrar, não serve para a narrativa. Mas acho que a narrativa dele vai emplacar entre os seguidores dele, independentemente da Globo mostrar ou não mostrar. Pegar uma deixa dessa pergunta de Júlia e da resposta também, que diz respeito às celebrações, do 7 de setembro. E eu me lembro que logo depois, nesse mesmo dia, ou foi no Conexão ou no Estúdio I, da Globo News, em que Gabeira, de maneira muito indignada, disse que o mínimo que a imprensa podia fazer era dar o mesmo espaço para os outros candidatos. Coincidência ou não, à noite, já Em Pauta, ou foi no Jornal das 10, no Em Pauta, né? Muito bem, estamos juntos, né? Na Globo News. Então, Em Pauta, todos os candidatos tiveram um tempo, inclusive, significativo, né? Simone Tebet, os principais, né? Simone Tebet, o Ciro Gomes, e faltou Lula, né? E todo mundo perguntando, será que Lula não vai? E eu comentava em casa, estava comentando com minha esposa, não pode perder essa oportunidade. Inclusive, o repórter disse, nós já entramos em comunicação com a assessoria, assessoria de comunicação de Lula, estamos esperando a qualquer momento um pronunciamento também Ou seja, eu achei muito interessante, primeiramente, o Gabeira é um dos que tem uns comentários mais interessantíssimos ali dentro, né? Pela própria maturidade, pela própria experiência política que ele teve como deputado federal. Então, ele disse com muita indignação, o mínimo que a imprensa pode fazer é dar o mesmo espaço de visibilidade que o outro teve, né? Em um momento que deveria ser de festa, né, de comemoração de 200 anos, passou a ser um grande comício, né? Então, o mínimo que a mídia podia fazer era também abrir espaço para que os outros candidatos também se pronunciassem a respeito do que aconteceu. E, coincidentemente ou não, eu acho que não foi muita coincidência, todos os candidatos com tempo significativo, eu acho que foi entre uns 15 e 20 minutos, cada um deles, né? Os principais. Então, eu achei muito significativo isso também, né? Porque, de fato, é um espaço de visibilidade em um tempo. Em política, tempo não é só dinheiro, né? Tempo também representa muita coisa, é poder, tempo é poder. Então, só queria registrar um pouco isso, que é uma coisa que a gente vivenciou agora há pouco, né? Agora há pouco. Eu não sei se eu poderia também já aproveitar, se alguém tem mais alguma coisa a perguntar, ou ir. Pedro. Pois não, Pedro. Aqui, né? Muito boa noite. Eu gostaria de perguntar aqui como vocês avaliam as eleições de Bolsonaro numa eventual derrota e, além do discurso do 7 de setembro dele, né, se existe, talvez, alguma possibilidade de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, devido às condutas antidemocráticas do atual presidente da República, né? E como vocês avaliam também o 7 de setembro desse ano, se talvez seu discurso de ódio foi menor ou maior, ou se o 7 de setembro ele é usado atualmente não como comemoração da independência do país, mas, né,
mas como um comício, né? Eu queria ver um pouquinho da opinião aqui a respeito desse assunto aqui. Obrigado, boa noite a todos. Então, foi boa essa pergunta, Pedro, obrigado, porque aí eu me lembrei da... Olha, isso é um bom exemplo da mentira repetida várias vezes, se tornar uma verdade. Que é a ideia segundo a qual a urna eletrônica ela é uma fraude, né? Então, assim, não existe nenhum sistema eleitoral isento, aliás, não existe sistema algum isento de falhas, né? Todo ele pode ser burlado, todo ele pode ser fraudado. A discussão, o debate é o nível da fraude, né? Se ela, né, se chega a um nível que compromete o resultado eleitoral. Porque a gente pode, né, existem diferentes possibilidades de fraude, e a fraude que se especula, no nível que se especula, ela não há evidência de que ela tenha ocorrido em nenhum momento com as urnas eletrônicas. Inclusive, sugiro que vocês, vou fazer um merchan, uma autopromoção. Tem um texto que saiu na Piauí, se vocês mandarem buscar, a matemática das urnas. Vou botar assim, Juliano, Dawson, vocês vão encontrar esse textinho da Piauí, que é um estudo que a gente fez, inclusive vai ser publicado depois em artigo, acho que já está publicado, acho que Dawson me disse ontem que, numa revista internacional, essa coisa das fraudes em urnas. Fraude eleitoral. Fraude eleitoral é um ramo de estudo da ciência política. Tá? Se vocês tiverem interesse para se dedicar a isso, tem inclusive projetos que investigam isso de maneira comparada, mundo afora, diferentes democracias e tal, porque está associado justamente à baixa qualidade democrática, né? Fraude eleitoral é um mau sinal de saúde democrática. No caso do Brasil, pelo menos não há evidência que justifique essa desconfiança. Pelo contrário, tem um texto do professor Fernando Limonge, que está no livrinho organizado pela professora Marta Arretti, que é Trajetória das Desigualdades, que eles fazem uma análise dos últimos 50 anos no Brasil a partir de dados do censo. E um dos textos, que é o primeiro capítulo, é do professor Fernando Limonge, e o professor Fernando Limonge é a principal referência da ciência política brasileira. Ele faz uma análise do nível de participação eleitoral nos últimos 50 anos no Brasil e mostra, a partir dos dados que ele traz, que um dos principais condicionantes do aumento da participação, da redução dos votos inválidos, é a adoção da urna eletrônica, porque ela permite com que o sujeito semi-analfabeto ele consiga votar de maneira relativamente simples ali, porque ele não precisa escrever na cédula, né? O sujeito precisa escrever, em determinado momento da história do Brasil, o cara precisa escrever o nome do candidato, imagine só. A quantidade de votos anulados, né? Ou então marcar X em determinado lugar. Não, na urna eletrônica você bota o número, aperta a tecla confirma e o voto é computado. Então a urna eletrônica ela é uma variável relevante de inclusão eleitoral, de ampliação da participação eleitoral. No entanto, a difusão, olha a disputa pela realidade, a difusão da ideia de que o processo é fraudulento faz com que as pessoas colhem adesivo nos seus carros. Voto impresso auditável, né? Eu defendo o voto impresso. As pessoas colam adesivo no carro. Colar o adesivo do carro, imagine só, né? A pessoa, como foi um case do sucesso a Lava Jato, né? A gente nem falou sobre ela aqui, né? As pessoas colaram o adesivo da Lava Jato no carro. Eu não conheço nenhuma outra operação, não é, do Ministério Público, Polícia Federal, da Receita Federal, que tenha virado adesivo de carro. É um case de sucesso. As pessoas colaram o adesivo. Eu apoio a Lava Jato. Então, a ideia difundida de que a urna eletrônica ela é fraudulenta, ela tem se tornado para algumas pessoas verdade. As pessoas acreditam, né? Tem uma parcela da população que acredita que há fraude. Provavelmente são as mesmas pessoas que desconfiam da Organização Mundial de Saúde, são as mesmas pessoas que de repente acham que a Terra é plana ou que o homem nunca pisou na Lua, que aquilo ali é uma invenção de Hollywood. E aí você vai, quer dizer, há uma similaridade aí de percepções. Mas bem, sobre o que aconteceu, né? Pedro perguntou do Capitólio. O que de maneira muito evidente está em curso é justamente a difusão de determinadas desconfianças em relação ao processo político, para que, independentemente do resultado, haja suspeita sobre o resultado.
Né? Isso, assim, está muito evidente assim, que a jogada é essa, não é? E aí, quando se discute, por exemplo, as Forças Armadas numa apuração paralela, e quem é que faz auditoria sobre a apuração paralela das Forças Armadas? Então, tem todo um histórico da política brasileira das Forças Armadas como tutor de processos, né? As Forças Armadas como uma substituição, após a República, aquilo que em alguns países, né, se dedica a um respeito e num patamar, digamos, superior à monarquia, né, a família real, por exemplo. Então, na ausência disso, é como se as Forças Armadas fossem os tutores do processo também, do processo eleitoral. E aí, então, o simples fato de isso ser colocado na mesa, de haver reuniões e de haver uma imprecisão sobre qual vai ser o papel, né? Não houve um acordo, não houve, né? Nos últimos dias o noticiário é esse, né? Aí Alexandre de Moraes se reúne a portas fechadas com as Forças Armadas. Não há acordo, não foi feito um acordo. Vai ter apuração paralela, não vai ter. Vai ser uma amostra a partir dos dados do próprio TSE. Ora, se é a partir dos dados do próprio TSE, as Forças Armadas vão fazer o quê? Replicar os dados do TSE? Ok. Se Bolsonaro perde a eleição, foi a pergunta de Pedro, né? Bolsonaro perde a eleição e as Forças Armadas dizem que o processo foi limpo, ok, né? Mas se Bolsonaro perde as eleições e as Forças Armadas demoram para dar o parecer, basta demorar para dar o parecer, você já vai ter um problema, muito provavelmente, né? Então, é como se, vocês devem ter acompanhado na história recente da Venezuela, é como se a gente estivesse vivenciando uma situação semelhante àquela que aconteceu na Venezuela. Quando Juan Guaidó se autoproclama presidente da Venezuela, fica se esperando como as Forças Armadas vão se posicionar. Se as Forças Armadas tivessem se posicionado majoritariamente a favor de Juan Guaidó, ele era o presidente da Venezuela. Se não, continuava Maduro. Assim foi quando Chávez também, né, foi vítima. Chávez tentou dar um golpe, depois ele foi vítima de uma tentativa de golpe, e as Forças Armadas foram fiel da balança também naquele momento. O fato é que, do ponto de vista da qualidade da democracia, isso mostra que o Brasil é muito frágil, né, democraticamente. Veja, a essa altura do campeonato a gente está discutindo se as Forças Armadas vão, né, validar o resultado eleitoral, quando o processo deveria ser comandado única e exclusivamente pelos civis. As Forças Armadas deviam estar preocupadas com as suas fronteiras, né, com as nossas fronteiras, melhor dizendo, e não com o processo eleitoral, né, em busca de inimigo interno. As nossas Forças Armadas, desde da Escola Superior de Guerra, estão muito mais preocupadas com os inimigos internos do que com os externos, né? Então, boa. E aí tem toda uma difusão de que Supremo é o povo, né? A frase de que Supremo é o povo, ela tem um apelo publicitário forte. Veja, ela mexe com o imaginário das pessoas, mexe com o processo de usurpação do poder pelo Supremo. E aí logo vem aquela outra afirmação, ou pergunta, melhor dizendo, você votou para presidente Supremo, né? Você votou? Votamos. Nós votamos, né, para os nossos representantes que sabatinam aqueles que vão para o Supremo. E que nós estamos num sistema, né, chamado de federalismo, né, num modelo federalista, e que a última palavra é da Suprema Corte. Temos aqui um advogado para, né, no caso de resolução de conflitos, é a Suprema Corte que vai ter que dar a última palavra, não são as Forças Armadas. Isso não faz parte do jogo. Mas aí temos, nunca se discutiu tanto o artigo 142 da Constituição Federal, que é um problema. Na ciência política, quem estuda relações civis militares, desde sempre, chama a atenção para o artigo 142. O artigo 142 ele sempre esteve lá, sendo que Bolsonaro se encarregou de popularizá-lo para o grande público. O artigo 142 prevê a possibilidade de uma intervenção legal. Pois é, eu conhecia, porque o meu orientador, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, é um especialista em relações civis militares. E o artigo 142, toda vez ele tinha oportunidade, ele fazia referência ao artigo 142 como um legado autoritário. O artigo 142, ele foi preservado na Constituição e ele não é encontrado em constituições de países vizinhos que são qualificados como mais democráticos do que a gente, que passaram por processos semelhantes de redemocratização. Mas o nosso processo de redemocratização ele é cheio de entraves autoritários, né? Ainda há esses resquícios, né,
que são chamados aquilo que a ciência política chama de legados autoritários. Então, daí o porquê de Bolsonaro fazer sempre referência ao artigo 142. Se ele encontrar espaço nas Forças Armadas para encampar uma iniciativa nesse sentido, pensando do ponto de vista da ciência política, ele não teria por que não fazer. Se houver possibilidade de fazer e as condições estiverem colocadas, eu acho que qualquer ator político faria. Agora, aparentemente, não há muito espaço para que isso aconteça, aparentemente. Mas o simples fato do risco ser colocado já mostra o quanto, né, nós somos frágeis democraticamente, infelizmente. Bom, eu queria só confirmar, né, eu acho que o Juliano tem as categorias mais apropriadas para fazer uma avaliação mais objetiva do que nós escutamos, mas eu só queria trazer mais um elemento, né, é que a gente vive num governo cujo discurso é muito ambíguo, né, primeiro. E segundo, é um governo que tem que estar tensionando a todo momento, né. Eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, eu fiquei na expectativa de como é que vai ser o pós-7 de setembro. Né? As instituições também, né? O Supremo Tribunal Federal, reforço de policiamento, reforço com medo de depredação do patrimônio público, aquela coisa toda. E muita gente ficou com ansiedade naquela expectativa. Como é que vai ser esse 7 de setembro? Né? O dia seguinte, né? O dia seguinte, tem até um filme, né? O dia seguinte ao 7 de setembro. Tendo presente a experiência do ano anterior. Né? Bom, nesse contexto de ambiguidade, né, eu também chamo que uma das marcas do nosso momento é esse de bate e sopra, né? Tem bate e sopra, né? No ano passado, houve aquele discurso, né, radicalizado, de busca de trabalhar dentro das 4 linhas, que não vão obedecer, né, como é que chama? Mandatos judiciais, não, definições do Supremo que acha injusta, coisa do tipo. No dia seguinte, uma carta de Temer. Né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Né? Isso foi uma linguagem figurativa, né? e amenizando o problema. Eu estou dizendo isso porque eu também penso, com relação às eleições, que já começa a ter esse tipo de questionamento, de tensão, né, que o Pedro colocou aqui, como é que vai ser o dia seguinte à eleição de um resultado negativo de Bolsonaro? Né? Vai ter golpe? Não vai ter? Como é que vai ser? Vai aceitar? Não vai aceitar? Vai entregar faixa? Não vai entregar faixa? Então, ou seja, parece que a gente vive sempre nessa tensão. Como é que vai ser o dia seguinte após o 7 de setembro? Como é que vai ser o dia seguinte após uma eleição com derrota de Bolsonaro? Nós que somos cientistas, né, ninguém trabalha com bola de cristal. Né? Diz que a pior coisa para o cientista é fazer exercício de futurologia, né? Querer já predeterminar ou ver o futuro. Né? É claro, não cabe ao cientista fazer isso. Né? E tendo presente esse contexto, o que eu posso dizer é que o que vem depois é uma caixinha de surpresa. Né? A gente pode até avaliar com maior objetividade alguns dados, alguns elementos, né? Saber se realmente o contexto é internacional, se a pressão internacional vai, de fato, influenciar, definir, né, os anúncios já, né, feitos pelos Estados Unidos e outros países de credibilidade, né, ao nosso sistema eleitoral, se isso vai ser levado em conta, né, se o medo de uma prisão futura também vai ser levado em conta, né, e aí todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, só para responder objetivamente, não dá para responder com muita objetividade. Né? É uma caixinha de surpresa, no meu entender ainda. Como dizia o cantor popular, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Inclusive nada. E eu aproveito, então, para finalizar, agradecer aos que estamos aqui até essa hora, né? 9h10, pela presença, pela participação, colaboração. Mais uma vez a Juliano, né? Eu acho que foi muito feliz. Nós fechamos de maneira muito feliz, né, o tema os novos totalitarismos e os novos desafios à democracia. Eu acho que a gente terminou com uma palestra, com uma conversa, com um diálogo bem atinente, né, bem próprio ao tema, principalmente, de maneira particular, esse aspecto da mídia, né, como, enfim, que quer, ou muitas vezes
é utilizada como instrumento de totalitarismo, como um desafio, de fato, para se pensar a democracia, a nossa incipiente e frágil, né, democracia ainda. Juliano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Se quiser falar alguma coisa ainda. Então, boa noite. Né? Vamos em paz. Universidade Católica de Pernambuco, construindo pontes para o futuro.